Quem eram os Nefilim? Onde a história desses seres se encaixa na origem da humanidade? O nome Nefilim é um termo derivado do hebraico nafal, que significa caído. Esse, um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia, em Gênesis 6:4, Números 13:33 e Sabedoria 14:6. Ora, naqueles dias, estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os Nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Gênesis 6:4. Os espias enviados por Moisés relataram no livro de Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Sabedoria 14:06. Já Lutero traduziu Nefilim como tiranos, os gigantes que aparecem no Antigo Testamento bíblico. Acredita-se que o próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins. Dessa forma, não temos uma explicação que seja realmente clara, pois a Bíblia não deixa um entendimento real sobre esse tema. Existem interpretações judaicas tradicionais do livro de Gênesis que trabalham com a ideia de que os Nefilins não eram integralmente humanos. Isso é justificado pelas interpretações de que os filhos de Deus que aparecem no capítulo 6 do Gênesis seriam os anjos caídos. Consequentemente, eles teriam engravidado as mulheres que teriam dado origem aos Nefilins. Essa hipótese também foi defendida pelo erudito inglês G. H. Pember e pelos teólogos John Fleming e S. R. Maitland. Porém, esse tipo de leitura remete muito mais a lendas antigas do que propriamente às escrituras sagradas, sobretudo pelo fato de que, na Bíblia, os anjos eram descritos como seres incorpóreos, que não têm necessidades humanas, conforme consta em Mateus 22:30, que diz: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Porém, existe algumas hipóteses de estudiosos que descrevem que os Nefilins teriam sido descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, filho de Adão, conhecida por ser piedosa e temente a Deus, com a linhagem de Caim, que se rebelava contra Deus. Alguns dos pensadores que foram a favor dessa versão são, por exemplo, Santo Agostinho, o teólogo C. I. Scofield e Gordon Lindsay, fundador da Igreja Cristo para as Nações. Esses seres eram mesmo gigantes? Não existe nenhuma explicação literal em Gênesis de que os Nefilins fossem gigantes em relação à sua altura física. O que se pressupõe, no entanto, é que eles fossem gigantes quanto à força, ao poder e aos feitos, por exemplo. Contudo, não é possível anular a possibilidade de que eles tenham sido realmente gigantes em relação à altura, uma vez que há na Bíblia algumas passagens que falam sobre gigantes que moravam em Canaã. Um caso muito famoso é o de Golias, que media aproximadamente 3 metros de altura.